A paz do Senhor, amado povo de Deus, tudo bem com vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Vocês todos que compareceram aqui nesse vídeo para estar ouvindo, Mais um dia, eu trazendo uma mensagem do Senhor para a vida de vocês. Meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá bom? Mas hoje eu quero contar um sonho que o Senhor me deu. Já faz algum tempo eu tava receosa se eu contava ou não, mediante a tantas coisas que têm acontecido nos dias atuais, Muitas pessoas tendo sonhos, visões, outros também enganando a muitos com sonhos mentirosos, Com profecias mentirosas. Então eu resolvi trazer aqui para vocês esse testemunho desse sonho que o Senhor me deu. O Senhor sempre me deu sonhos, tá? Alguns deles aconteceram. Eu vi acontecer, contei pra pessoa, E aí, outros não aconteceram, mas eu orei, pedi a Deus que repreendesse, que, não permitisse que acontecesse nada. Mas muitos dos que eu já tive aconteceram, irmãos, e dá medo, Mas é verdade. E por estarmos vivendo nos últimos dias, eu resolvi trazer também esse sonho aqui no canal, para vocês também terem aí uma noção do que está por vir sobre a terra. Mas antes de eu contar o sonho, eu gostaria, com base bíblica, mostrar para vocês que é bíblico, Vem de Deus os sonhos. Não são todos os sonhos que a gente sonha que são sonhos dados por Deus para alertar, para falar alguma coisa, comunicar alguma coisa. Porque os sonhos que a gente tem, quando é de Deus, sempre tem um propósito, Quando não é para fazer um alerta, é para dar um aviso, é para dar um livramento. Tem vários motivos pelo qual o Senhor nos dá sonhos. Mas eu quero só deixar bem claro que tem base bíblica. E também outras pessoas que servem a Deus também têm tido sonhos parecidos. E por isso eu resolvi contar. Porque depois que acontece, irmãos, não adianta a gente contar, Tem que contar antes, porque se acontecer, vocês vão ver que realmente, verdadeiramente, o Senhor fala através dos sonhos. Abram as suas Bíblias aí em Atos 2, versículo 16 até o versículo de número 21. E diz assim a palavra do Senhor: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que palavra maravilhosa, abençoada da parte de Deus. Então aqui o profeta Joel estava profetizando e dizendo que Deus mostrou para ele, que nos últimos dias haveria um derramado do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, em toda a carne, e teriam sonhos, visões, profetizariam, e é o que está acontecendo nos nossos dias. Muitos estão profetizando em nome do Senhor e são servos de Deus verdadeiros, outros são enganadores. Já vamos ler um versículo a seguir falando sobre os enganadores mentirosos. E também teria sonhos, os velhos teriam sonhos, mas não exclusivamente os velhos, Qualquer um de nós que servimos a Deus, ele pode nos usar em sonhos. Eu conheço pessoas que Deus usa em sonhos e Deus cumpre tudo aquilo que mostra. Então, irmãos, que possamos ficar na dispensação do Espírito Santo do Senhor, que ele vai nos usar, cada um de uma forma, mas ele vai nos usar. Porque é tudo para a glória e para o louvor do seu nome. Mas para vir, o avivamento, para que a igreja seja preparada para subir, primeiro tem que haver arrependimento. Arrependimento mútuo de todos. Então, vai ter que os crentes se consertar de verdade para que Deus os use, para que Deus os salve e encha-os, com o derramado do Espírito Santo. Tem que ter arrependimento, Se não for assim, não tem como. E agora vamos abrir aí em Jeremias 23, amados irmãos. Eu marquei aqui para não perder, que é muito texto, hoje. Nós vamos ler o versículo de número 25, 26, 28 e 32, que diz assim, vamos ler o 25 e 26. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são os profetas do engano do seu coração? Olha que palavra forte. Muitos estão usando de engano para enganar os escolhidos, aos servos do Senhor e toda a população que escuta tais sonhos e profecias e acreditam e acaba indo por um caminho sem volta, o caminho da perdição, porque
vai acompanhar pessoas que não têm vida com Deus, que não têm sonhos de Deus, é sonho da sua carne, como diz aqui, sonho do seu próprio coração, e acabam se perdendo no caminho. Leremos agora o versículo de número 28, que diz assim, ó, amados. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele com quem está a minha palavra, que fale a minha palavra. Com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Por que esse versículo diz isso? A palha não serve de nada, além de para queimar, dispensar. O trigo, sim, ele serve para fazer o alimento. Então, a palha será lançada no fogo, mas o trigo prevalecerá, servirá de sustento para as nações. Então, você é trigo ou você é palha? Porque eu sou trigo. Aleluia, glória a Deus. Então, muitos vão estar falando, né, coisas que o Senhor não disse. Então, muitos são considerados palha, como diz a palavra, e vão ser queimados no fogo quando tudo acontecer. Então, o Senhor não vai deixar isso passar desapercebido. Esses que fazem tais coisas vão pagar, vão ser como uma palha lançada fora. Então, vamos ler mais um versículo. Agora, o de número 32, irmãos, que diz assim: Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam. E fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então, irmãos, cuidado com sonhos contados por pessoas que não são verdadeiramente servos de Deus, né? E que só trazendo com esses sonhos discórdias, abominações e confusão, porque o Senhor tem um proveito para fazer na vida de cada um de nós quando um sonho é contado. Não é em vão que um sonho é contado, ou que Deus dá um sonho para alguém. Então, tem sonhos que é de aviso, de alerta, que esse que eu vou contar é um alerta. Para mim foi um alerta. Então, que vocês possam estar meditando nesses versículos, porque a palavra do Senhor ela é clara para todas as coisas. Então, não deixe de crer nos servos do Senhor verdadeiros, que têm frutos, que Deus sabe quais são os seus frutos, né? Tenha a sabedoria de orar ao Senhor para te dar discernimento espiritual de quem faz o correto e quem não faz, de quem é, de quem não é, de quem serve e de quem não serve. Porque nós temos que aprender a saber fazer a distinção entre ímpios e justos, tá? Para não confundir a mente e acreditar em tudo que você vê aí pela internet, tá bom? E no meu caso, esse sonho me impactou muito, eu não consigo esquecer. E eu resolvi trazer aqui para que vocês tenham um alerta, porque estamos mesmo para viver coisas terríveis na Terra, que você nem eu pode muitas das vezes nem imaginar, mas vai acontecer, porque tem que acontecer, para que Jesus ele manifeste sua glória e seu poder sobre nós, nos resgate dessa terra. Tudo vai ser instalado nessa terra de mal, de ruim, de perverso, mas nós que confiarmos no Senhor seremos salvos. Também José teve muitos sonhos, né? José, além de ter sonhos, Deus usou ele para interpretar sonhos, e ali todo um povo foi poupado da fome e da morte, porque Deus usou José para discernir os sonhos. Assim, ajuntou alimentos por 7 anos para que fossem salvos da morte e da fome, tá? Então, Deus tem propósito quando tem sonho. Quando a gente sonha é com propósito, não é sem propósito, tá bom? Tô posicionando a câmera em outro lugar porque tava um sol batendo aqui. Meus amados irmãos, estava eu dormindo, né? Orei, fui dormir, como sempre, tenho o costume de fazer. Oro tarde, oro depois das 12. E aí, depois de orar, fui dormir e sonhei, meus amados irmãos, que estava vindo uma grande fumaça do céu, mas era uma fumaça com um jato de avião. Sabe quando o avião solta aquele jato de fumaça no céu? Só que era uma espessura bem grossa assim, ó. Não era fininho que nem o avião deixa, né? O avião deixa aquela listinha fininha de fumaça. Não, não era desse jeito. Era uma fumaça bem grossa, bem densa. E aquela coisa bem grande assim, se espalhando no céu, assim, aquela coisa mais linda. Só que quando eu olhava, eu via que essa fumaça, ela era cor de ouro. Ela brilhava como ouro. Era uma coisa mais linda. E eu olhava assim e falava, nossa, que coisa linda aquela fumaça que aquele avião tá jogando. E eu via o avião passando. Esse avião passava e deixava o jato de fumaça grosso e denso, porém na cor de ouro. E aí eu olhava e ficava olhando, admirando. Eu tava na porta da minha casa. Não era bem essa casa que eu vivo aqui, mas era como ali no sonho, era a minha casa. Uma casa bem simples, bem humilde. Eu tava ali com o meu marido, meus filhos, né? E lembro que no sonho também tava Dani, tava Job, tava todos nós ali, as crianças deles também. Estávamos conversando e eu tinha saído pra fora e olhei pro céu e vi isso acontecer. Quando eu vi, eu fiquei admirando assim, ó. E aquela coisa linda assim. Aí só que aquela fumaça densa, cor de ouro, foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Como se tivesse vindo pra cá, pra terra, onde eu estava aqui. Não tava mais no céu. Ela tava vindo, descendo, assim, de ponta cabeça. Quando ela chegou perto de mim, assim, mais ou menos alguns metros de altura que eu podia ver,
Eu não sei descrever que altura, mas não era muito perto de mim. Era perto, assim, mais visível pra eu conseguir ver que não era uma fumaça de cor de ouro. Na verdade, era milhões de insetos. Só que no sonho, o inseto era como muriçoca. Sabe essa muriçoca que pica a gente durante a noite? Era igualzinha, preta. E ela era milhares e milhares. E eu ficava assim, apavorada quando eu via aquelas muriçocas, enxame de muriçoca, dessa grossura aqui, ó. Aquela nuvem que não tinha fim, vindo pra terra. E aí, quando eu vi aquilo, imediatamente o Senhor ministrava no meu coração. Entra dentro de casa e fecha a porta, a janela e fecha todas as brechas. Porque quem for mordido por esse inseto vai morrer. Não vai ter chance, não vai ter salvação. Não vai ter como sobreviver. Imediatamente eu corri, entrei dentro de casa. E o pessoal já tava dentro de casa. Tava Dani, tava Job, tava os filhos de Dani mais Job, tava meu marido, Elenilton. E aí eu entrava correndo, gritando, apavorada de medo, dizendo: meu Deus do céu, eu acabei de ver uma fumaça descendo do céu. Eu pensava que era uma coisa bonita. Quando eu fui ver, na verdade era um monte de bicho, um monte de inseto, muriçoca, que vinha do céu para matar as pessoas na terra. Era uma enfermidade, na verdade, né? Então, eu creio que essas muriçocas, irmãos, era uma enfermidade, né, que ia ser trazida através desse inseto, ou não sei, de repente vai ser através de outro inseto, mas será inseto. E ali a voz dizia claramente, como eu contei pra vocês, que era pra entrar em casa, porque quem fosse picado não teria chance de sobreviver. E aí nós entramos dentro de casa desesperado, correndo, fechando a janela, fechando a porta e fechando tudo. E eu lembrava de falar assim pro meu marido: fecha o vitrô do banheiro, porque a muriçoca vai entrar por lá. E ele corria pra fechar. Eu começava a gritar pra todo mundo, né, que tava ali, Job, Dani, pra todo mundo que tava dentro de casa: fecha todas as brechas da janela, porque não tem aquela janela de madeira? A minha casa hoje é tudo de vidro, as janelas, né, em portas. Mas na época que eu sonhei, aqui era de madeira. E aí tinha brechinhas mesmo, que, meu Deus do céu, entraria milhares de muriçoca por aquelas brechas. E aí eu pegava e falava: fecha as brechas com papel, com pano, porque não pode entrar uma muriçoca que, se entrar, a gente vai ser mordido, a gente vai morrer. E aí começaram a enfiar pano, Dani, Job, Elenilton, né? E aí começaram a enfiar os paninhos assim, tampando todas as brechas. Que no mundo espiritual também, né, irmãos? A gente pode entender que brechas são quando a gente não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, estamos praticando o erro, o pecado, alguma coisa que não está agradando a Deus e que, se ele voltar, nós vamos, né, perecer. Ou se nós formos acometidos por essa enfermidade aí que tiraria a vida de milhares de pessoas, poderíamos ser mordidos. Então, se a gente estiver com a brecha, né, aberta, o inimigo ele vai nos tragar, ou ele vai usar, né, para nos tirar de circulação. Então eu pensava assim, as brechas também, quando eu acordei, né? As brechas também são os nossos pequenos erros, as nossas mudanças que ainda não aconteceram, que Deus quer que a gente mude. Então são coisas que a gente precisa vigiar e orar, para Deus nos dar o discernimento do que é, pra gente não praticar o erro diante do Senhor. Então brecha se trata mais disso também. Eu sei que nós fechamos todas as brechas e nenhuma muriçoca entrou ali, porém elas estavam ainda vindo pra frente da nossa casa. Elas estavam vindo, aquele monte, às vezes, descendo. Aí teve um determinado momento que ficamos lá parados dentro de casa com medo, esperando ver o que ia acontecer, né? E aí, quando eu abro uma brechinha da janela pra olhar o que estava acontecendo lá fora, eu via um batalhão com um exército todo vestido de preto. Entrava com armas desse tamanho aqui, preta, ó. E eles saíam atirando pra tudo quanto é lado. Eles não olhavam quem era pobre, quem era rico, quem tava dentro de casa, quem tava fora. Eles só simplesmente saíam fazendo assim, ó, pá, 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 pá. E ali acabando com muitas vidas e gritos e mais gritos. Um horror. Foi um verdadeiro horror, irmãos. E quando eu via isso, eu ficava aterrorizada, porque eu falava: meu Deus, já vem os bichos pra cá pra nos matar. E agora esses homens. E a próxima casa que eles iam vir era minha, pra me atingir. Então ali eu pensava, né, eu vou ter que sair daqui com a minha família. Mas como que eu vou sair se as muriçocas estão vindo? Aí uma voz dizia: saia pela janela do fundo, que eu vou enviar essas muriçocas lá pra Avenida Paulista. E aí, amados irmãos, quando eu olhava, as muriçocas que estavam vindo em direção a nós, elas desviavam. Que coisa linda. Deus, ele agiu, ele protegeu, ele guardou a nossa vida. Então aí, quando eu tava assim, com esse medo todo, toda a minha família ali, né, apavorada, sem saber o que fazer, de um lado vinham os atiradores, né, aquela tropa, aquele exército, nos tirar a vida. E ali eu vi uma senhorinha gritando: meu Deus, o que nós fizemos? Por que você está fazendo isso com a gente? E eles não queriam saber, eles simplesmente disparavam contra a pessoa e matavam todos que surgiam ali no caminho deles. E mesmo se não surgissem, eles colocavam a porta dentro, entravam e matavam todo mundo naquele povoado. Era como se fosse um povoado. A gente pegou e seguiu as ordens. A gente abriu a janela que tinha no fundo e pulou essa janela, né? Essa janela não dava acesso para frente da casa, então eles não conseguiam nos ver. Então fomos saindo, foi saindo Dani, Job, as crianças deles. Aí saiu eu, Elenilton, saiu meus filhos, a gente foi e fugiu. Subiu assim para um morro que tinha.
E nós fomos andando, meus amados irmãos, e ali a gente via aquela nuvem de bicho sendo enviada lá para a Avenida Paulista, como a voz dizia. E ali a gente agradecia a Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar o livramento. Obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso. A gente agradecendo, né? Andando lá naquele lugar alto, naquele morro, e olhando para baixo, e aqueles pessoal que eu tô falando do exército, acabando com todo mundo naquele povoado. Nós fomos livres, né? Fomos guardados pelo Senhor. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que façam de tudo para buscar o Senhor, para estar aptos a receber a salvação de suas almas, né? Fique no caminho do Senhor, sirva a Ele, adore e exalte Ele. Mude de vida hoje, entregue sua vida para Jesus hoje, deixa Ele te transformar. E você que já serve o Senhor, mas está com um monte de brecha aberta, feche as brechas, porque se Ele voltar, se você tiver com as brechas fechadas, sua salvação está garantida. E se algo lhe acontecer, se alguma enfermidade vir à terra, assolar a terra, destruir as vidas, você vai estar com a sua salvação garantida, tá bom? Ou Deus pode enviar livramento, socorro, como enviou aqui nesse sonho. Então foi um sonho muito impactante ao meu ver, né? E nos revela que algo de muito ruim, né, pode estar vindo à terra, uma doença, uma enfermidade causada por insetos. E também, né, se todas as pessoas não forem picadas e mortas por causa desse inseto, ainda vai ter um exército que vai vir combater, vai vir acabar com vidas, né, a troco de nada. Não sei se isso quer dizer uma guerra, eu não sei interpretar sonhos, só estou contando o que eu sonhei pra vocês, né? Mas se mais alguém tiver uma visão, um entendimento, uma interpretação melhor, coloca aqui no comentário que eu vou ter o prazer em ler e analisar, tá bom? Então foi isso que eu sonhei, irmãos, então que nós possamos andar em alerta. Esse sonho foi para alertar nós o que estava para acontecer, porque a Bíblia fala que muitas doenças surgiriam no fim dos tempos e muitas vidas seriam ceifadas, né? Uma terça parte da população vai ser afetada. Leia em Apocalipse que ela está dizendo todas essas coisas, que nós possamos nos preparar enquanto nós temos chance e tempo, porque o tempo está se esgotando. Cada dia que passa, ele está se esgotando, irmãos. Então, precisamos estar firmes com o Senhor, que nada venha abalar nossa fé e nossa busca em Deus, mas que nós venhamos buscar, adorar e engrandecer o nome do Senhor enquanto estamos aqui. E que possamos vigiar para que nenhuma brecha fique aberta, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa e desapercebidos, e quando nós menos esperar, nossa vida sendo ceifada e sem salvação. Amém? Então, foi esse o sonho, né? Espero muito que vocês tenham gostado de ter compartilhado com vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso e eterno e fiel, quero te agradecer por mais um dia, Senhor, na tua presença, Pai. Ó Deus, dá o livramento para mim, Senhor, para minha família, minha casa, para o teu povo, para todos que estão aqui nesse vídeo. Ó Deus, vai ao encontro de cada um aqui, Senhor, livrando e guardando de toda enfermidade, Senhor, de toda seta maligna, dardo inflamado, meu Senhor. O inimigo, ele vai usar as artimanhas dele para destruir, Senhor, muita gente nessa terra, para que não venha alcançar de ti a salvação, ó Pai. Mas que nós que estamos firmes, Senhor, venhamos nos considerar, ó Deus, agraciados por ti, porque não é por nós mesmos que estamos firmes, é porque o Senhor nos dá fortaleza, Pai. Livra-nos de desviar da tua presença, de nos afastar dos teus caminhos, ó Deus, de desobedecer a tua palavra, mas que viemos viver em obediência com o Senhor, para que o Senhor nos dê o livramento, ou se nós descermos a sepultura, que viemos ter salvação, Senhor, que é o que mais importa para nós, ó Pai. Ser conosco em todos os momentos de nossas vidas, meu Senhor. Não deixa, Senhor, que o medo venha tomar conta de nossas vidas, mas que nós venhamos viver sempre confiantes no Senhor, porque Tu é o Deus da nossa vida, Tu está no controle da nossa situação, ó Pai. Repreende, Senhor, toda a obra do inimigo contra nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, Jesus. Repreende todas as retaliações do inferno. Ó Pai, eu te entrego nas tuas mãos a vida de cada um deste canal que está inscrito aqui, que assistiu esse vídeo, que deixou aqui o like, meu Senhor, um comentário. Abençoa eles grandemente. Realiza os sonhos e desejos do coração dos teus filhos, meu Senhor. E também, ó Deus, abençoa a minha vida para que eu venha continuar sendo vaso, instrumento nas tuas mãos, para trazer uma mensagem ao teu povo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço, eu te peço todas essas coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e até um próximo vídeo.